Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhora e Senhores membros do Governo, Senhoras e Senhores deputados. Eu queria começar por constatar que o Sr. Deputado Duarte Pacheco tem muito jeito para contar histórias, mas repare que acaba por ser chato quando se omitem episódios fundamentais das histórias que queremos contar e então descredibiliza completamente aquilo que estamos a dizer. O que acontece é que na história que o Sr. Deputado contou, esqueceu-se de referir que os membros deste Governo, quando optaram pelos cortes salariais, garantiram aos portugueses que estes cortes eram transitórios. E o Sr. Deputado diz assim, transitórios está bem, mas transitórios até pode ser durante 4, 5, 6, 7, 10 anos. Errado, Sr. Deputado, esqueceu-se de contar que os membros do Governo marcaram data para que esses cortes salariais tivessem um fim. E essa data era 2014. Ocorre que, se o... Não, Sra. Deputada, bom, vou ter que enviar naturalmente algumas declarações do próprio Primeiro-Ministro e do então Sr. Ministro Vítor Gaspar, porque os senhores, quando não vos interessa, esquecem, mas importa que os portugueses não esqueçam e tenham a memória bem viva. O que é que acontece? O Governo agora vai prolongar esses cortes salariais. Conclusão, vai ferir a palavra dada, vai ferir o princípio da confiança na palavra dada. Ou seja, mentiu claramente e vai promover mais cortes salariais. Há outra coisa interessante no debate que já aqui foi travado. No debate anterior sobre a questão das pensões, as intervenções da maioria focaram claramente e insistentemente a questão da ideologia. Isto não é uma questão ideológica. Neste debate travado sobre os salários não se ouviu falar por parte da maioria da questão ideológica. Ninguém aqui disse isto não é uma questão ideológica, por uma razão muito simples. Porque aqui também há uma fortíssima componente ideológica. Porquê? Porque a direita quer construir uma sociedade e uma economia sustentadas nos baixos salários. Porque está na vossa gênese a questão da concentração da riqueza e a desvalorização do fator trabalho. E, portanto, senhoras e senhores deputados, o vosso silêncio e as vossas omissões de discurso também nos remetem para aquela que é a verdade. Por outro lado, eu gostava de referir o seguinte, a realidade tem falado por si. Ou seja, os senhores sustentaram-se na austeridade, na brutal austeridade, cortar, emagrecer a carteira das famílias. E todos os portugueses já repararam, e os senhores também, que quando o Tribunal Constitucional, por via do texto constitucional, vos fez recuar e, portanto, criou alguma folga relativamente a essa austeridade, automaticamente essa folga se repercutiu num certo fôlego na economia. Ou seja, uma coisa está relacionada com a outra, mas isso também não é novidade para ninguém, porque todos nós já sabíamos. Ou seja, isto para dizer que a situação económica das famílias tem tudo a ver com a situação económica do país. E que quando as famílias não são espremidas na sua situação financeira e orçamental, automaticamente isso se reflete na nossa economia. Ou seja, para pôr a economia a evoluir, é preciso não voltar a cortar nos salários e é preciso diminuir esta carga de impostos. Essa resposta tem que ser dada. Por outro lado, e mesmo para terminar, Sr. Presidente, aquilo que os verdes gostariam de dizer é o seguinte, eu julgo que os portugueses já estão fartos de perceber para que é que na verdade está a servir este grande sacrifício que os senhores pedem aos portugueses. E aquilo para que está a servir é fundamentalmente para injetar nos bancos, para continuar a injetar nos bancos, como agora se verifica novamente com o BES, ou para pagar juros da dívida. É para isso que estamos a emagrecer, a descontrolar a vida das pessoas, é para garantir, para engordar aqueles que não devem ser engordados e para pagar os descalabros de uma política que não tem nenhuma razão de ser e que também se dá por via da brutal austeridade que os senhores estão a promover. Isto para dizer o quê? Que isto está tudo errado. Mas a vossa gênese é assim. E os senhores não vão mudar. O Sr. Primeiro-Ministro já disse, há que aproveitar até ao final da legislatura para dar passos. Até ao final da legislatura para dar passos. Os senhores não têm limites. Não vão parar. E é por isso que nós consideramos que é fundamental que este Governo seja derrotado. Uma intervenção.